Olá, aqui quem fala é Sandro San. Seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou ensinar para você como você pode vender 5 vezes mais usando o conceito do marketing magnético. Ok? Bom, e primeiro eu quero falar para você por que a falta de clientes está matando o seu negócio, né? Por que não ter cliente pode estar acabando com o seu negócio? A verdade é que se você for olhar aí, pesquisar e for investigar as empresas que quebram, enfim, eu passei quase 10 anos da minha vida comprando e vendendo empresas que estavam em dificuldades financeiras, enfim, eu comprava empresas que estavam falidas, que estavam passando por dificuldade, com dívidas, e eu comprava essas empresas, reestruturava e vendia. Então, eu fiz isso durante 10 anos. E uma coisa que eu aprendi, que eu observei durante esse período, né, é que a maioria das empresas, eu poderia dizer que praticamente, eu vou chutar aqui o meu número, tá? Mas esse é o meu índice. Eu arriscaria dizer para você que 95% das empresas quebram não porque elas não acertaram na ideia do produto, tá? Não é porque o produto não está legal, não é porque o produto não está, enfim, não é por razões ligadas ao produto. Também não é por razões ligadas ao mercado, porque o mercado não está comprador, porque o mercado não está isso, porque o mercado não está aquilo, porque elas não estão localizadas no lugar certo, enfim. A grande parte das pequenas empresas, elas quebram porque elas não têm cliente. Então, quando você vai investigar, se você vai investigar a empresa que está com problemas de dificuldade financeira, né? Quando você está passando por problemas ligados à dificuldade de comprar produto, dificuldade de comprar matéria-prima, né? Dificuldade de colocar o seu produto no mercado. Na verdade, por trás de tudo isso, tem uma única razão. Você não está conseguindo cliente. Você não tem cliente suficiente, porque se você tem cliente suficiente, você tem dinheiro em caixa. E se você tem dinheiro em caixa, você consegue implementar qualquer mudança, né? Se você é uma empresa de tecnologia e a sua tecnologia está ficando ultrapassada, mas se você tem cliente, você consegue reinvestir e, enfim, e poder estar de novo se tornar mais competitivo. Se você é um consultor, é um coach, é um terapeuta, é um prestador de serviço qualquer, quando você tem cliente, você tem dinheiro para você poder reinvestir, para você melhorar o seu espaço, melhorar o seu atendimento, melhorar as roupas que você usa, melhorar o seu consultório, se você for um advogado, for, enfim, um consultor, tiver enfim, atender em alguma área específica. Mas o fato é que se você tiver dinheiro para reinvestir no seu negócio, você obviamente consegue, enfim, manter o seu negócio. Agora, o que traz dinheiro para o seu negócio? Cliente. Você precisa ter cliente. Se você não tem cliente, né, cliente é o oxigênio do seu negócio. Não tem por que o negócio existir se ele não tem cliente. Então você precisa, enfim, dominar a arte de realmente atrair, se relacionar e vender, tá? Trazer mais clientes para o seu negócio. Uma pesquisa do Sebrae disse, né, que 48% das empresas brasileiras fecham as portas depois de 3 anos. Se você for ler essa matéria, na verdade, eles estão aqui considerando as empresas que conseguem legalmente encerrar suas atividades, quer dizer, ir lá na junta comercial e realmente encerrar lá a empresa bonitinha no papel. Mas se você for olhar com detalhe, a quantidade de empresas que simplesmente param de funcionar, que, enfim, simplesmente param de operar, param de funcionar, e elas não vão lá encerrar. O cara simplesmente ele quebrou e ele está tão sem dinheiro que ele não consegue nem mesmo dinheiro para ir lá na junta comercial e encerrar uma empresa. A gente sabe que para fechar uma empresa no Brasil você tem um custo absurdo. É mais caro você fechar uma empresa do que você abrir uma empresa hoje. Então ele simplesmente abandona a empresa lá. Então essa estatística aqui é uma estatística oficial de pessoas que vão lá e efetivamente conseguem encerrar as suas empresas, né? Quer dizer, então eles no mínimo estavam com dinheiro para chegar lá e poder encerrar o negócio. Mas o fato é que tudo isso só comprova o que eu acabei de falar ainda há pouco, que você precisa de oxigenar o seu negócio. E a maneira que você precisa oxigenar o seu negócio é trazendo o cliente. E a maneira que você tem para você trazer cliente para o seu negócio
é você ser muito bom em calcular o seu retorno de investimento em marketing, o seu ROI de marketing, né? Por quê? Porque o papel do marketing na sua empresa é trazer cliente para o seu negócio. É trazer clientes para que, atrair clientes para que você possa criar ações para que esses possíveis compradores, né, esses possíveis interessados, possam efetivamente pagar pelo seu produto. Então, basicamente, o que o marketing faz? As atividades, o marketing ele é responsável por atrair o cliente, por trazer o cliente até você, né, por fazer o seu cliente, vamos dizer assim, levantar a mão, né, para ajudar você a identificar quem são os possíveis compradores potenciais, sei lá, os possíveis clientes potenciais do seu produto. Então o marketing ele vai fazer isso, ele vai identificar, ele vai trazer para você, tá, esses possíveis compradores, para que aí você então possa fazer um trabalho de venda e transformar esses possíveis clientes em clientes reais. Bom, mas para que isso tudo aconteça, você precisa saber analisar o seu retorno de investimento em marketing. E eu vou mostrar para você como é que você pode usar a sua capacidade de avaliar o seu retorno de investimento em marketing, o seu ROI, para poder potencializar suas ações de marketing. Existem algumas alternativas para você poder conseguir clientes hoje, né? A primeira delas é você fazer anúncios, jornais e revistas. E aqui vou te dar um exemplo como é que a gente calcula um ROI, por exemplo, e o que acontece basicamente quando você faz um investimento em jornal e revista. E aqui eu separei aqui alguns números só para poder ilustrar um pouco esse exemplo. E você pode, é claro, trazer esses números para a sua realidade do mercado, enfim, você vai adaptar. Mas o importante aqui é você entender o conceito por trás do que eu estou falando para você. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um produto, um serviço que custa R$800, né? Se você é um prestador de serviço, se você é um consultor, se você é um coach, se você presta um tipo de serviço, provavelmente a sua margem de lucro seja uma margem maior, de 70%, por exemplo. E eu estou considerando outras despesas de telefone, despesas fixas, né? Locomoção, combustível, almoço. Então vamos dizer que você tem um lucro aí de 70%, tá? Enfim, mais uma vez isso aqui vai depender de cada mercado, você vai calcular isso aqui com a sua margem de lucro, de repente, sei lá, sua margem de lucro pode ser maior, menor que isso, eu não sei. Mas apenas para ilustrar esse exemplo aqui, o que acontece quando você, por exemplo, está fazendo um anúncio em jornal e revista, né? Então você, considerando que você tem aí 70% de lucro, você tem um lucro bruto, que é um lucro antes dos impostos, de R$560. E aí você tem uma dedução de impostos, que é sobre o valor do produto, né? E vamos dizer que nesse exemplo aqui, né, nosso camarada aqui tem R$512 de lucro líquido, tá? E aí vamos lá, o que acontece, por exemplo, quando você faz uma mídia como jornal e revista? Você faz um anúncio, e aí, né, vamos supor que esse anúncio seja de R$1.000, esse anúncio vai te gerar alguns pedidos de orçamento. Normalmente você vai fazer um anúncio, e esse anúncio você vai ou colocar um telefone para a pessoa poder ligar e fazer uma cotação, ou vai colocar o seu site, e a pessoa vai então ver o anúncio e depois entrar no seu site. Enfim, e dessas pessoas que estão vendo o anúncio, dessas pessoas que estão, enfim, estão visualizando o anúncio mesmo, algumas delas, uma pequena parte delas, vão realmente fazer um pedido de orçamento, vão realmente ligar para você para falar. E aí, vamos considerar que você tem uma conversão de 20%, tá? Então, isso quer dizer que se você teve 10 pedidos de orçamento, você tem agora aqui 2 vendas fechadas, né? Então, vamos lá. R$1.000 o valor do anúncio. Esse anúncio gerou 10 pedidos de orçamento. Esse pedido de orçamento gerou uma conversão de 20%, que foram 2 vendas. Se você tem um lucro líquido de R$512 em cada venda, isso significa dizer que você ganhou R$1.024, você faturou, né? O seu resultado líquido de vendas foi de R$1.024. E como é que você calcula o ROI dessa campanha? Então, se você for observar aqui, você tinha um anúncio que custou R$1.000, você faturou R$24, né? Então, se você faturou R$1.024, você pagou R$1.000 de anúncio, sobrou R$24
reais, que por acaso aqui nesse exemplo vai dar 0,24% de retorno de investimento nessa campanha. Tá? Então você fez um investimento de R$ 1.000 e ganhou R$ 24. Então você teve um retorno de investimento. Se a sua campanha teve um retorno, teve um ROI de 0,24%. Essa é a conta que você vai fazer. E aí se você tiver, enfim, você pode mais uma vez tentar até adaptar esses números para você. Esses aqui são números bem realistas que eu encontro por aí com alguns clientes de consultoria que eu atendo. São os números bem factíveis que eu encontro por aí nesse mercado. Bom, o grande problema quando você usa, por exemplo, mídia de massa, é que a mídia de massa ela é dispersa. Tá? Você anuncia num jornal, o Globo, o Dia, num jornal de bairro, por exemplo, você necessariamente vai atingir, você vai ter várias pessoas, milhares de pessoas vendo o seu anúncio, só que a quantidade de pessoas que estão realmente interessadas naquilo que você está vendendo é muito grande. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, eu moro aqui na Barra da Tijuca. Na Barra tem um jornal chamado de bairro, né? Enfim, e eu pego o jornal de bairro. Se eu estiver, por exemplo, procurando um advogado, às vezes eu olho o jornal e vejo vários anúncios de advogados. Eu dificilmente vou contratar um advogado, por exemplo, ali, porque eu estou domingo lendo o jornal, quer dizer, eu peguei o jornal para ler domingo, eu não estou com a cabeça voltada para aquilo, eu não peguei o jornal para procurar um advogado. Mas aí apareceu um advogado lá, anunciando lá, enfim, talvez se eu tiver com um problema muito sério, crônico, procurando um advogado, precisando de um advogado, e der a sorte, e o cara que anunciou ali, né, der a sorte de eu estar olhando o jornal nesse exato momento, enquanto estou desesperado procurando um advogado, talvez até possa ser que eu vá pegar e vou, enfim, sei lá, entrar no site dele, né, se eu estiver muito, mas muito desesperado mesmo, eu vou mandar preencher um formulário de contato, pedir orçamento, né? Ou sei lá, dar um telefonema. Mas enfim, o grande problema com a mídia de massa e a mídia não segmentada é que você fala com várias pessoas que necessariamente não são pessoas que vão comprar o seu produto, o seu serviço, elas não estão voltadas para aquilo, elas não estão preparadas para aquilo. E normalmente os anúncios são feitos assim, né? O cara sei lá, contador, e ele anuncia lá no jornal, faz um anúncio, olha, faça sua contabilidade conosco, melhores preços, qualidade garantida, né? São anúncios bem clichês, né? E a gente sabe que qualidade, segurança, essas palavras são tão batidas que, enfim, ninguém vai ligar para um anúncio porque viu um anúncio dizendo que o produto tem muita qualidade, né? Isso não existe, né, gente? Bom, vamos lá. Então, o grande problema é esse, que você tem, como você tem uma dispersão muito grande, muitas pessoas vendo, você tende a ter um retorno muito baixo, né? Você tem um retorno muito baixo de orçamento, isso impacta direto no orçamento, nas ligações. E é por isso que muitas vezes isso acaba criando uma barreira, né? Porque os anúncios de mídia acabam sendo caros, porque você paga, vamos lá, você está anunciando um jornal e esse jornal tem 1 milhão de leitores, então você está pagando para 1 milhão de leitores, só que daquele 1 milhão de leitores, uma parcela ínfima realmente é um potencial cliente para você, e uma parcela menor ainda tem um problema que você resolve. Bom, enfim, então como eu falei, tudo isso reforça o que eu disse para você agora, né? Acaba dispersando, você gasta muito dinheiro, tem pouco retorno. E acaba também criando uma barreira, né? Porque aí você tem grandes empresas, e grandes empresas conseguem fazer grandes investimentos em anúncio, né? Por exemplo, uma grande empresa ela vai conseguir fazer um anúncio repetidas vezes, e ela vai conseguir aguentar vamos dizer assim, os prejuízos, né? Aguentar ela ter um baixo retorno durante muito tempo, porque a frequência com a qual ela vai exibir aquele anúncio, em algum momento, depois de, sei lá, 100, 200 vezes exibindo aquele anúncio, aquilo começa a fixar na cabeça do cliente, e aí sim o cliente pode, mesmo sem estar vendo o jornal, mesmo sem estar vendo a revista, ele vai lembrar daquela empresa, vai querer comprar aquele produto, vai querer procurar aquela empresa, né? Mas isso é um marketing é um marketing de massa, é um marketing de marca. E provavelmente você é uma pequena empresa, você é um empreendedor, e você não tem condição de ficar esperando meses para que uma campanha dê resultado, né? Enfim, é por isso que as empresas quebram.
Bom, uma outra opção, e essa ela começou a ser muito utilizada, né, enfim, por pequenas empresas, por empreendedores, que é você fazer anúncios em sites de busca, como o Google, como o Facebook, como o Bing, enfim, em várias plataformas de busca que tem por aí. O mais comum é o Google mesmo. Como é que funciona esse modelo? Então vamos lá. Você tem lá um produto ou serviço, né, e aí eu mantive aqui o mesmo cenário. Se você for olhar aqui embaixo no valor do clique, né, eu coloquei o valor do clique R$1,80. Esse valor do clique é o seguinte: se você não está acostumado a anunciar no Google, por exemplo, um site de busca, você anuncia, ele funciona tipo um leilão, tá? Então você paga por clique. Você faz o anúncio, você não paga para o seu anúncio aparecer, não é igual ao jornal que o anúncio aparece. E aí, enfim, e aí é um leilão, você vai ter mais cliques quanto mais você oferecer, né, os cliques, o custo das palavras-chave são leiloados. Mas enfim, eu não quero entrar muito nessa questão técnica agora. O importante para você aqui é você entender que você vai pagar por clique. Eu coloquei aqui R$1,80, na verdade, dependendo da palavra-chave que você estiver anunciando, isso pode chegar a 15, 20, até R$30. Já vi palavras-chave sendo vendidas no Google por até R$30 por clique, tá? Então R$1,80, enfim, boa parte aí dos mercados, vamos dizer assim, você poderia estar anunciando aí por um custo de R$1,80, por R$2 e pouco. Então vamos um pouquinho no nosso exemplo, tá? R$1,80, seja esse custo do clique, você pagou para 1.000 cliques, você pagou R$1.800, né? Então você pagou para 1.000 pessoas clicarem no seu anúncio, e essas 1.000 pessoas clicaram no seu anúncio foram para o seu site. E o objetivo seu no seu site é que essas pessoas ou façam uma compra ou façam um pedido de orçamento, um pedido de contato, uma consulta. Como os anúncios feitos nos mecanismos de busca, eles tendem a ser mais direcionados porque você compra uma palavra-chave. Então é um anúncio segmentado, né? Você anunciou por uma palavra-chave específica. O cara, ele é, vamos lá, consultor para tributário, tá? Você é consultor tributário, você trabalha com a área de impostos, enfim, você é consultor tributário. Então você comprou a palavra lá, né? No Google, você foi lá, anunciou lá para consultor tributário. Então, se uma pessoa procurar consultor tributário, vai achar você lá anunciando lá. Então, provavelmente, como essa pessoa está procurando aquilo, né, ela está num ponto mais, vamos dizer assim, um ponto maior de dor, né, ela está realmente mais está no nível maior de dor, está no nível maior de problema, o problema está mais aparente para ela está buscando uma solução mais específica, então ela vai fazer um anúncio, você vai aparecer para aquele anúncio para ela. E aí isso vai fazer com que, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão te pedir um orçamento, entrar em contato, sejam muito maior, por exemplo, do que as pessoas que vão ver um anúncio de jornal. Por quê? Porque essas pessoas elas estão realmente procurando sobre aquilo. Elas estão procurando sobre aquilo. Então você vai ter aqui, por isso eu considerei aqui que você tem aqui um pedido de orçamento, né, um pedido de orçamento maior do que você fazendo aí. Eu dobrei aqui o valor de orçamentos que você tem. Então vamos lá. Você tem aí que dá mais ou menos aqui algo em torno de 1% das pessoas que vão estar entrando no seu site, vão estar te pedindo um orçamento, né? 1%, 2% mais ou menos das pessoas que estão entrando no seu site está pedindo orçamento. É um número pelo menos factível que, enfim, eu sei que muitas empresas têm esse número aí. Então vamos lá, então você tem aí, né, 20 pedidos de orçamento. Você foi lá, fez lá o anúncio, R$1.800 de anúncio, você pediu 1.000 cliques, você comprou 1.000 cliques, 1.000 pessoas clicaram, e dessas 1.000 pessoas que clicaram, olharam sua página, né, então o camarada foi lá, clicou, entrou no seu site, e ele olhou o seu site lá. E aí, de repente, sei lá, você é o consultor tributário, mas ele não está querendo contratar um serviço de consultor tributário. Às vezes ele quer ser um consultor tributário, ou ele quer saber o que um consultor tributário faz, está pesquisando, enfim. Então, necessariamente, o fato dele clicar no anúncio quer dizer que ele está querendo comprar ou contratar o seu serviço. Na grande maioria, as pessoas estão simplesmente curiosas, elas estão só... Às vezes o cara está procurando uma outra coisa, apareceu aquilo ali, é bem relacionado e ele vai olhar. Então vamos lá, você teve aí 20 pedidos de orçamento.
Bom, considerando que esses pedidos de orçamentos são mais direcionados, são mais focados, as pessoas estão no nível de dor um pouco maior, você vai ter uma conversão aí. Eu dobrei aqui, né? Você tem uma conversão em relação ao exemplo anterior, eu dobrei aqui, você tem 20% de conversão, tá? Ou seja, 20 pessoas falaram com você, você teve 20% de conversão, isso significa dizer que você fez 4 vendas, né? Você fez 4 vendas. E 4 vendas, somando, digamos que você está ganhando R$512 por venda, você fez R$2.048 em venda faturada, né? O seu resultado de líquido de vendas foi R$2.048. E qual foi o seu ROI, o seu retorno do investimento? Tá? Enfim, você teve um resultado líquido de R$2.048, menos R$1.800, que foi o seu custo de investimento lá para comprar os 1.000 cliques. Então isso significa dizer que você ganhou R$248 e teve um investimento, um ROI de 14% sobre o seu investimento. Você teve um ROI de 14% sobre o seu investimento nesse exemplo dessa campanha. Ok? Bom, a grande questão é assim, os sites de busca, como eles oferecem para você a possibilidade de você ter um pouco mais de segmentação, comprar palavra-chave, escolher, isso faz com que, nos últimos anos principalmente, tenha ficado cada vez mais caro o custo de cada palavra-chave. Para você, o custo do clique tem subido muito e a tendência é que ele continue subindo muito nos próximos anos, porque é uma concorrência. Então as pessoas vão descobrindo isso e vão pagando cada vez mais caro para comprar aquelas palavras. Enfim, funciona. O site de busca é um leilão. E, enfim, o fato é que como o lucro não é muito grande, você também acaba não conseguindo ter dinheiro sobrando para você reinvestir muito mais e crescer o seu negócio, né? E você não consegue reinvestir muito, aí, mais uma vez, né, o seu custo de aquisição de cliente fica muito alto, você não tem uma margem de lucro tão grande que permite você estar fazendo novos investimentos, estar contratando pessoas para trabalhar com você, estar fazendo mais investimento em propaganda. Então você acaba tendo um crescimento muito limitado, tá? Seu crescimento fica muito restrito. E mais uma vez, né? E se isso fosse uma grande solução, a gente não tinha esse problema de as empresas estarem quebrando, né? Como eu falei antes, as empresas quebram porque não tem cliente. Bom, tá. E aí, né? Sandro, mas qual é a solução, então? O que é possível de se fazer, né? Como é que eu posso fazer para poder fazer ter cliente, conseguir trazer mais clientes, conseguir ter um ROI de investimento de marketing melhor, para que eu possa reinvestir na minha empresa, enfim, melhorar o meu fluxo de caixa? Como é que eu faço isso? E aí eu quero dizer para você, mostrar para você o que acontece, por exemplo, quando você cria uma lista de clientes potenciais para o seu negócio, tá? Então, muitas vezes, a pessoa que visita o seu site, na maioria das vezes, ela está curiosa, ela está interessada, às vezes ela está pesquisando sobre alguma coisa, mas necessariamente não quer dizer que ela vai comprar aquilo agora. Às vezes ela está pesquisando porque ela está pensando se ela vai contratar aquele serviço, ela está pensando se ela vai comprar aquele produto, né? E as pessoas às vezes, olha, elas têm preguiça. Ela não vai querer te mandar um contato, ela não vai querer te perguntar nada, porque ela vai achar que ela vai te perguntar, que aí alguém vai querer vender para ela, e ela, na verdade, ela está só pesquisando, ela quer se informar, ela quer visitar vários sites, porque ela quer sozinha chegar a alguma conclusão, tá? Enfim, mas se você pensar por outro lado, essa pessoa que está no teu site, ela é sim um potencial comprador. Se você tivesse a oportunidade de conversar com ela, de esclarecer as dúvidas com ela, ou de fazer uma oferta para ela, ou de mostrar para ela como que o seu serviço ou o seu produto, como que a sua solução pode realmente ajudar ela a resolver o problema que ela está ali procurando. Bom, a solução é você fazer uma lista dos seus clientes potenciais, né? Uma lista de clientes potenciais. Olha o que acontece, por exemplo, quando você trabalha com o conceito de lista, tá? Quando você cria uma lista de potenciais. E olha, acredite uma coisa, o que eu estou compartilhando com você é algo que mudou completamente o meu negócio, mudou completamente o modo como eu como eu fazia marketing alguns anos atrás, né? Eu revolucionei meu negócio quando eu entendi esse conceito.
Bom, o conceito de lista é o seguinte, vamos lá, você vai continuar, supondo que você continue fazendo o seu mesmo anúncio lá, né? Você está anunciando lá, né, a R$1,80, 1.000 cliques, né? Você gastou R$1.800 de anúncio. Só que dessa vez, em vez de direcionar essa pessoa para o seu site, para ela comprar alguma coisa, tá? Para ela pedir um orçamento, ou só para a home do seu site, você vai criar o que eu chamo de isca magnética. Tá? Você vai criar uma isca magnética. O que é uma isca magnética? É alguma coisa, né, é alguma informação gratuita que você vai dar para ela em troca do e-mail dela. Então você vai, pode ser um e-book, pode ser um formulário, pode ser um artigo, um relatório de 2 páginas em PDF, sabe? Não tem problema, pode ser qualquer coisa, qualquer pedaço de informação que ajude essa pessoa a resolver o problema dela. Então, por exemplo, digamos que você está anunciando para a palavra consultor tributário, consultor financeiro, contabilidade, sei lá. Você pode fazer um relatório com 10 dicas sobre como você pode economizar dinheiro com impostos, por exemplo. Você cria um relatório, coloca esse relatório no PDF e você coloca uma página de captura onde você vai colocar lá, a pessoa vai fazer o opt-in, ela vai colocar o e-mail dela para poder receber esse relatório. Então, e o que acontece com isso? A isca magnética ela é exatamente isso, ela funciona como uma isca e ela atrai o cliente. Então, dessas 1.000 pessoas que vão estar visitando o seu site, a possibilidade hoje é que você tenha uma conversão de pelo menos metade dessas pessoas vão estar querendo. Por quê? Porque elas não vão ter que pagar nada. Elas só vão ter que dar o e-mail. E como elas, na verdade, elas estão realmente fazendo isso, na maioria das vezes, elas estão na internet pesquisando, navegando, querendo saber mais sobre aquele assunto antes de comprar, quando você dá para ela uma informação de graça, aquilo vai muito ao encontro ao que ela está realmente procurando. Ela está procurando informação. Né? Ela não está procurando necessariamente comprar alguma coisa imediata. Ela está procurando uma informação que vai ajudar ela na decisão de comprar alguma coisa. Então, essa isca magnética vai cair como uma luva para ela. Então, você vai pegar lá. Então, 1.000 pessoas entraram na sua página, 500 pessoas baixaram a sua isca magnética. Né? 50% de conversão. E aí tem uma próxima sacada. Aí o que você vai fazer? Você, ao invés de você estar, mais uma vez, fazendo, né, simplesmente uma venda, essas 500 pessoas que estão ali, elas estão na sua lista de e-mail. Você criou uma lista. Então você criou uma lista, você usou um programa, um autoresponder, que é um programa que faz gerenciamento de e-mail marketing, né? Você usando um autoresponder, você pegou lá e vai mandar um e-mail. Depois que essa pessoa baixou a sua isca, você vai mandar um e-mail automático para ela, tá? Dizendo o seguinte, olha, oi, tudo bem? Eu vi que você baixou o meu relatório XYZ sobre tal assunto e eu queria te oferecer uma hora de consultoria gratuita, onde eu posso te ajudar a como você pode resolver mais esse seu problema, né? Como você pode melhorar como você pode reduzir os impostos na sua empresa. A gente pode fazer uma hora de consultoria gratuita, eu vou te falar sobre como você pode fazer isso. Ou eu vou fazer uma hora de consultoria onde eu vou te explicar como você pode melhorar o seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, né? Enfim. E aí você vai oferecer alguma coisa gratuita. Você pode oferecer uma demonstração do seu produto. Olha, eu vi que você baixou lá, e eu vi que você está procurando informação sobre determinado software, e eu queria te oferecer para você poder fazer uma demonstração gratuita. Aí você pode usar ele durante, 30 dias gratuitamente, ver. Enfim, você pode convidar a pessoa para ir até a sua loja, né? Olha, eu vi que você baixou informação sobre tal assunto, eu queria convidar você para vir aqui na minha loja, onde eu vou te dar um brinde, vou te mostrar mais sobre como você pode resolver determinado problema. Enfim, você vai fazer uma oferta gratuita. Para que essa oferta gratuita funciona? Essa oferta gratuita ela vai qualificar esse cliente, né? Quer dizer, você vai pegar daqueles 500 que entraram, você vai qualificar, você vai buscar aqueles que estão realmente um pouco mais interessados, que estão realmente querendo saber um pouco mais, estão querendo resolver um pouco mais aquele problema, que estão realmente um pouco mais enganjados. Então a oferta gratuita ela vai qualificar, ela vai ajudar você a enganjar esse cliente um pouco mais, tá? Bom, e quando ele vai para essa oferta gratuita, então se ele vai com você, por exemplo, para a sua consultoria por Skype, né? Olha, vai dar uma consultoria por Skype para ele sobre as questões tributárias. E aí você faz a sua consultoria, né? Você vai lá, dá a informação,
presta lá, ajuda ele, orienta no que ele está falando, querendo saber, e no final da sua consultoria gratuita você fala o seguinte: olha, poxa, eu vi que você realmente tá com esse problema, e eu espero que essa consulta possa ter te ajudado nisso e disso, para você resolver alguma parte desse problema. Agora, se você estiver realmente interessado, eu tenho um programa de consultoria avançado. Um programa de consultoria avançado, onde eu posso trabalhar tais pontos com você sobre isso, né? Ou digamos que seja, sei lá, um dentista. Aí o cara foi lá no seu consultório, você fala: olha, você fez essa avaliação aqui e eu estou vendo que você precisa fazer tal tratamento, né? Ou se você é um massagista, tá? Enfim, não importa qual é o seu segmento de mercado, não importa se você trabalha com consultoria, com área financeira, com área administrativa, com área de marketing, com área de finanças, se você é um terapeuta, se você é um coach, entendeu? Esse modelo serve para qualquer negócio, tá? Qualquer negócio você pode utilizar esse modelo. Então você faz essa oferta gratuita, vai qualificar esse cliente, e aí você, no processo de qualificação, você vai fazer uma venda sutil, né? Uma venda não agressiva. Você não precisa estar fazendo uma venda não agressiva para ele. Você termina de dar a informação que ele precisa, e você no final, você simplesmente fala para ele: olha, eu vi que você tem isso, eu queria dizer para você que eu tenho um pacote, um programa avançado para resolver tal problema, e se você quiser saber mais sobre isso, ele custa XYZ, e você faz uma oferta para ele. E olha o que acontece nesse modelo. Então, a conversão, quando você usa esse modelo, ela tende a ser de pelo menos de 20% a 50%, é mais ou menos o que acontece, tá? Nesse modelo. E aí isso significa dizer que você, por exemplo, nesse exemplo aqui de 50 pessoas que vão lá para a sua oferta gratuita, você pelo menos 10 dela, 20%, 10 estariam fechando. O que daria aqui no nosso exemplo, né, 5.512 reais de faturamento, de receita faturada, tá? Agora, olha, por exemplo, o que acontece com o teu retorno do investimento. Tá? Você tem um lucro nessa operação de R$ 3.712, o que vai te dar um ROI de 206%. Tá? 206%. Compara isso, por exemplo, quando você olha aqui, né, 14%, né, ou 0,24% no outro exemplo. Enfim. Então você tem um lucro de 206%. Bom, enfim, de qualquer maneira, mesmo que você modifique, você pode usar os seus números aí, mas eu acho que você vai perceber que é indiscutível que você consegue ter um resultado, um retorno de investimento muito maior do que qualquer outro tipo de mídia, de qualquer outro tipo de campanha, qualquer outro tipo de anúncio que você faça. E aí o que acontece? Como você tem um retorno de investimento maior, você tem ainda várias outras vantagens, né? Porque você agora tem o contato direto desses clientes. Então, aqueles clientes que baixaram lá o seu relatório, eles ainda, mesmo aqueles que não foram para a sua oferta gratuita agora, eles podem até não ter aceitado a sua oferta gratuita porque não era exatamente o que eles estavam procurando, mas você pode fazer outras ofertas para eles. Você pode oferecer outros produtos para eles, porque agora você não precisa mais pagar o Google, não precisa mais pagar ao jornal, a revista, para trazer de novo aquele cliente. Você agora tem o contato direto com aquele cliente, você pode falar direto com aquele cliente. E aí, falando direto com esse cliente, você pode estar se relacionando com ele, e se relacionando com ele, você pode estar sempre fazendo novas ofertas. Então, todo o dinheiro que você fizer a partir de agora, por exemplo, com essa lista de clientes, ele é um dinheiro que ele tem um ROI máximo. Você não está gastando mais para poder trazer aquele cliente, né? O dinheiro que você recebe ali, ele é realmente líquido, tá? É a receita líquida. Você não está pagando para trazer ele novamente. Então, assim, você faz novas ofertas, novas vendas. Bom, a grande verdade é que assim, né, a internet ela te coloca hoje possibilidades que você, usando de forma inteligente, você pode crescer o seu negócio de uma maneira que nunca foi vista antes, né? De uma maneira que
As pequenas empresas antes não tinham a oportunidade, os empreendedores antes não tinham as oportunidades que hoje são possíveis de você ter, de você crescer o seu negócio, de você alavancar o seu negócio usando o poder da internet. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser saber mais sobre como você pode usar a internet para alavancar os seus resultados, clique no botão aqui embaixo e conheça a máquina de clientes. Um grande abraço e até a próxima.